Oi, gente, bom dia! Aqui é a professora Isabel e eu estou aqui neste domingo aproveitando essa videoaula para compartilhar com vocês a respeito da produção de texto. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. É sabido de todos nós que o resultado, o peso 3 dessa produção, ela faz toda a diferença para o resultado final da sondagem. Então, eu quero que nesta videoaula você aproveite as informações que eu vou compartilhar e se você já produziu o seu texto ou se ele está em andamento, que você então recupere essas informações, compare o seu texto, podendo melhorá-lo, para que o seu desempenho ele seja satisfatório ou quem sabe plenamente satisfatório. Então vamos às características desse gênero, artigo de opinião. Eu sempre falo a vocês que o artigo de opinião, na minha opinião, é o gênero mais difícil de desenvolver. Por quê? Porque requer conhecimento. Falo a vocês também em sala de aula que escrevemos daquilo que vemos, daquilo que ouvimos e daquilo que passamos com as nossas próprias experiências. E quando nós não estamos familiarizados com o tema, com o assunto proposto, nós temos que pesquisar. Pesquisar em vídeos, pesquisar em jornais, pesquisar na internet, saber sobre aquele assunto, o que está sendo dito sobre aquele tema proposto. E também eu preciso ouvir de autoridades no assunto. Estatísticas apresentadas, as últimas pesquisas, quais foram? E o tema aqui em questão é sobre a educação domiciliar ou homeschooling. Não sei direito se pronuncia desta forma, né? Meu forte é espanhol. Mas então, voltando às características. Uma informação que é também relevante é que muitas vezes vocês ficam irritados porque precisam produzir textos, mas essa diretriz não é minha, da professora Isabel, e nem do colégio apenas. Essa diretriz vem da LDB, Lei de Diretrizes e Base para toda a nação brasileira. Qual o interesse dessas diretrizes? É que os alunos do 6º ao 9º ano desenvolvam a competência de ler, escrever e interpretar um bom texto e nas diferentes modalidades que estão circulando na nossa sociedade. Como assim? Um infográfico, uma carta de reclamação, uma carta pessoal, uma biografia, um conto, uma crônica e até um artigo de opinião. Então vamos às características? A primeira delas que eu gostaria de destacar é que o artigo de opinião é um texto que veicula em jornal e revista. Portanto, essa linguagem ela deve estar muito próxima da língua padrão, da norma culta. E por isso, o articulista, a pessoa quem redige esse texto, precisa selecionar muito bem as palavras, construir o seu texto de uma forma coesa e coerente. Mas vamos à estrutura do texto. Todos os textos, eles têm um começo, um meio e um fim, falando uma linguagem mais refinada, uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho. E especificamente no artigo de opinião, a palavra técnica para introdução é exposição, para o desenvolvimento é a interpretação e para a conclusão é a opinião. Esses termos são técnicos desse gênero, artigo de opinião. E o que precisa ter logo na introdução ou logo na exposição? A sua posição, o seu parecer diante do tema proposto. No caso aqui, educação domiciliar. Sabemos que a educação domiciliar, ela não é um tema novo. Pelo contrário, ela teve a sua primeira conferência na Noruega em 20
de 26 a 30 de julho, em 1996. Então é lá, né, na década de 90. E ela também vem para o Brasil nessa mesma década, só que com pequenos adeptos. Hoje esse tema está em alta. E vocês, então, são desafiados a escrever o seu posicionamento. É bom esse modelo de educação? Vamos depois falar então da sua produção. Eu quero voltar à estrutura do texto, às características. Então, depois de você ler, pesquisar, colher informações sobre esse tema, você vai desenvolver logo na sua introdução uma posição, um posicionamento a respeito do tema. E no decorrer do seu desenvolvimento, ele precisa estar coerente, fundamentando o que você disse lá no início. E na conclusão ou na apresentação da sua opinião, você vai dar um fechamento, recuperando as informações dadas tanto na introdução como no desenvolvimento. Eu quero ler aqui uma redação que me foi enviada. E depois nós vamos falar um pouquinho também do título, a importância de você desenvolver um título coerente, um título criativo e um título também que desperta a curiosidade do leitor. Vamos à leitura dessa produção. O título: Que caminho seguir a educação da atual geração? Aqui merece também uma fala. Quando você inicia com uma pergunta, o seu título é uma pergunta, você precisa tomar cuidado, porque no desenvolvimento do seu texto, você precisa responder esta pergunta ou deixar caminhos para que o seu leitor encontre a resposta durante o texto. Então pense bem se você quer fazer uma pergunta, ok? Eu penso que é um pouquinho mais difícil. Voltando então agora à leitura. Atualmente, um dos assuntos que vem sendo muito discutido no Brasil é o tema educação domiciliar. Verdade. Essa antiga metodologia, na perspectiva de muitos brasileiros, é disfuncional e equivocada para o nosso modesto país por várias considerações. Porém, fiquemos com apenas 3 delas. Vamos ver. Agora vem o desenvolvimento. A primeira delas comparece por conta da desigualdade social e educacional presente em muitas regiões brasileiras. Puxa, isso é verdade, né? Refletir sobre uma responsabilidade direta dos pais ao educar as crianças. Será que toda a nossa sociedade, do tamanho gigantesco que é o nosso Brasil, será que em todos os estados brasileiros, todos os pais teriam essa competência, essa habilidade de efetivamente garantir uma educação de qualidade intelectual para os seus filhos? Vamos ver a continuação dessa produção. Vou repetir. A primeira delas comparece por conta da desigualdade social e educacional presente em muitas regiões brasileiras e, portanto, nem todas as famílias teriam condições de ensinar os filhos por falta de qualificação superior. É um termo a ser pensado. Outro fator que merece nossa atenção é a de que a maioria dos pais trabalha por muitas horas para sustentar a família e por isso não poderiam garantir a educação num processo diário e contínuo de no mínimo 4 horas por dia. Verdade? Sem falar que muitas famílias tradicionais restringiriam os conteúdos aos seus interesses próprios, a fim de proteger as crianças de ideologias consideradas prejudiciais, pagãs ou coisa assim. Isso também é um fator que merece a nossa atenção. Aí ela vai para a conclusão. A educação domiciliar pode ser positiva para muitas famílias estrangeiras cuja realidade está muito distante da nossa e, portanto, são capazes de garantir em casa um estudo de qualidade.
mas nós brasileiros devemos refletir se estamos preparados para tais mudanças, pois ainda que a educação vigente apresente vários aspectos negativos, ela acontece e é efetiva para a maioria de nossas crianças. Entretanto, isso pode mudar se hoje optarmos pela educação domiciliar, porque nem o governo nem a sociedade estão preparados para aderir a essa mudança educacional ou a essa modalidade, né? Veja bem, uma construção coesa e coerente. Por quê? A abertura na introdução apresenta a fala de que esse assunto está sendo atualmente muito discutido no Brasil. E essa metodologia, diante da perspectiva brasileira, ela é disfuncional e equivocada para este momento. Então você pode observar que a afirmação feita na tese, ela vem sendo desenvolvida até o final. Mas tem um probleminha essa construção. Por quê? Porque, embora bem pensada, bem elaborada, ficou apenas nas palavras de quem a redigiu. O que falta? Uma estatística apresentada, alguém da educação ou do Ministério da Educação falando a respeito, né? Garantindo, fundamentando o posicionamento aqui, que é uma crítica, né? Que o Brasil não está preparado para essa modalidade. Então, falta subsídios para reafirmar ou fundamentar ou teorizar a construção aqui, as ideias aqui apresentadas. Então, esse aluno precisa procurar, buscar indícios de pesquisas e falas de autoridades sobre o assunto e acrescentar nesse texto. Ele está bom, ele está razoável, né? Na linguagem, está próxima da língua padrão, mas falta pontuar esse aspecto de fundamentar o posicionamento apresentado. Você pode fazer isso consultando o nosso livro. Na página, o livro número 1, na página 58, 59 e 60. Ele vem reafirmar o que eu disse aqui em aula online. Um abraço a vocês. Tentem fazer a leitura da redação de vocês de uma forma audível, prestem atenção nas informações aqui dadas, vejam, observem se ela está dentro dos parâmetros de um artigo de opinião, se segue essa estrutura e boa sorte com a sua produção. Se ela ainda não estiver plenamente satisfatória, trabalhe para isso. Você está em casa, você tem oportunidade de consultar, você tem tempo para isso, ok? Peça ajudas dos seus pais, dos tios, de uma pessoa que vá contribuir para um desenvolvimento satisfatório da sua produção de texto. Espero tê-los ajudado. Um bom início de semana e um beijo carinhoso para todos vocês. Tchau!